A figura de Jesus de Nazaré é amplamente conhecida há séculos. Para muitos, ele é o Filho e Messias prometido por Deus. Para outros, sua divindade como o Filho do Deus da Bíblia não é aceita, especialmente por judeus ortodoxos, por aqueles que não creem no Deus das Escrituras, por agnósticos e por ateus. Partindo desse ponto, levantaremos a seguinte questão: será que Jesus, o Cristo, descrito e autodeclarado no Novo Testamento como Filho de Deus, é realmente o Messias profetizado nos escritos do Antigo Testamento? Para analisarmos essa questão com mais profundidade, é essencial observar o que foi declarado sobre Jesus, tanto por ele mesmo quanto por seus discípulos. Tudo aponta para o cumprimento do que foi escrito na lei, nos Salmos e nos profetas. Há inúmeras referências a respeito de Cristo. De fato, todo o Antigo Testamento testifica sobre ele. Vamos começar pelo livro do profeta Isaías, um dos que mais falam sobre o Messias. Em Isaías 9, verso 6, diz: "Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz." Lucas 1, verso 26 e 38, descreve como um anjo anunciou à Virgem Maria que ela conceberia um filho, cumprimento direto dessa profecia. Isaías 7, verso 14, também profetiza: "Eis que a Virgem conceberá, e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel." Além disso, o anjo anuncia que Maria estava prometida a José, descendente de Davi, o que cumpre Isaías 11, verso 1. "Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará." Já no livro de Miqueias, capítulo 5 e verso 2, profetiza com precisão o local do nascimento do Messias. "E tu, Belém Efrata, pequena entre os milhares de Judá, de ti sairá aquele que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade." Jesus, mesmo não sendo da ordem de Arão, é apresentado como um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 110, verso 4 diz: "Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque." Observe o que o apóstolo Paulo, em sua carta aos Hebreus, escreveu sobre o assunto. Aqui está o ponto essencial das coisas que temos dito. Nós temos um sumo sacerdote como aquele que lhes descrevemos. Este sumo sacerdote está no céu, sentado à direita do trono de Deus. Ele faz o seu serviço no lugar santíssimo e no verdadeiro tabernáculo, o qual foi construído pelo Senhor e não pelos homens. Em Salmos 22, verso 16, fala sobre a crucificação. "Traspassaram-me as mãos e os pés." No mesmo salmo, há referência ao sorteio das vestes de Jesus, cumprido em João 19, verso 24. Logo, sabemos como Jesus foi morto. E sim, crucificado, sendo traspassado suas mãos e seus pés. Já as festas solenes do Senhor também revelam Jesus e seu plano de salvação. Elas são sombras proféticas que apontam para Cristo e sua igreja. Vejamos. Páscoa. Jesus é o Cordeiro Pascal. João 1, verso 29 e 1 Coríntios 5, 7. João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." Fazendo um paralelo perfeito com tudo o que a festa da Páscoa representava, a libertação do povo do Egito, com Cristo, o Cordeiro de Deus, libertando o povo do pecado. Pães asmos, o pão sem fermento, representa a pureza de Cristo. Paulo entende a relação de Cristo e os pães asmos e escreve a relação entre o sacrifício do Cordeiro que tira o pecado de nós, ou seja, o fermento da massa. Primícias. Jesus é o primeiro dos que ressuscitam, 1 Coríntios 15, verso 23. Pentecostes, o derramar do Espírito Santo. Atos 2, João 14, verso 16 e 17.
Joel 2, verso 28 e 29, nos remete ao derramar do Espírito Santo sobre toda a carne. Atos 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Trompetas se refere ao anúncio e à proclamação do reino e do juízo de Deus. Apocalipse 8, verso 6. Chegando no dia da expiação, temos uma tipologia onde Cristo faz a propiciação perfeita e eterna. 1 João 2:2, Hebreus 10:12. A obra redentora de Cristo nos leva para sua obra de expiação, que se conclui no fim dessa era em sua vinda gloriosa, trazendo a redenção. Nas sombras, sacerdotes entravam de ano em ano para fazer propiciação pelos pecados. Na realidade, Cristo, o sumo sacerdote perfeito e eterno, sua expiação é única e suficiente para nos perdoar e nos trazer para seu reino. Finalizando as festas com a festa dos tabernáculos, o descanso futuro e o reinado milenar com Cristo sobre as nações. Apocalipse 7. Apesar de tudo se encaixar, muitos ainda hoje negam que Jesus seja o Messias, como também fizeram os judeus em sua época. Esperavam um libertador político, ou talvez um guerreiro, e não um servo sofredor que queria libertar não só os judeus, mas todo mundo da morte que o pecado nos traz. Isaías 53 descreve esse Messias rejeitado, homem de dores, experimentado nos sofrimentos. Note que, de Gênesis aos profetas, das festas à lei, tudo aponta para Jesus como o Messias prometido. Ele cumpre as profecias, os símbolos e os tipos. Ele é o Filho de Deus, o Redentor de toda a humanidade. Agora, reflita e estude os argumentos apresentados. Meditar, conectar e somar os textos de toda a Escritura é fundamental. E, por fim, crer em Cristo como Messias, acima de tudo, é um ato de fé. Deixe nos comentários se você acredita que Jesus é o Messias. Se gostou, curta, compartilhe, siga o canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Shalom!